aqueles dois passaram a vida lado a lado. Desde criança, José e Shirley se conhecem. Mas a paixão viria quando ele, entrou na fase adulta. Porque quando ele conhece Shirley pequenininha, ele já era quase um rapazinho, porque ele tem 23 anos. E Shirley, quando o namoro engata, ele tem 22 e ela tem 15. Agora, ele está com 23 e ela 16. O que é que ocorre? Ele a conheceu desde pequeno. Quando ela fez 15, ele considerou que estava na hora dele se declarar. E começa um namoro. Começa um namoro e ocorre o seguinte. Ele vai, diz ele apaixonado, eu não creio, ele diz o seguinte: olha, você não pode sair, você não pode olhar, você não pode assoviar, você não pode cantar, você só pode fazer o que eu mando. Imagina, se alguém de 15 para 16 anos está, né, disposto a uma coisa dessa, né? Já na fase adulta ninguém está, imagina, explodindo a adolescência para a fase, né, de mocinha. Ela vai e o descarta. Pum! Passam-se uns meses e ela aparece de volta. Aparece e diz para ele, José, que ela chamava de Zé. Ô Zé, é o seguinte, eu estou grávida. Ele disse, como grávida? Eu disse, estou grávida. De 6 meses. Ela disse, você estava me traindo? Ela disse, não, o filho é seu. Ele diz, vamos ver se o filho é meu mesmo. Naquele dia, ele tinha preparado para ir ao médico com ela. E foi. Na volta, ele disse, vamos passar lá em casa. Ali, ele decretava o fim da vida de Shirley. De uma maneira da maior brutalidade possível. Por quê? Porque ele a matou, guardou o corpo em casa, até que ele decidiu liberar o corpo, mas não o corpo completo. A história de José e Shirley começa assim. Depois de cometer o crime, o assassino tira uma foto e coloca numa rede social com a frase: traição leva a isso. A vítima é Shirley, 16 anos. Ela está grávida de 6 meses. E o crime acontece justamente por causa da gravidez. Shirley namora José Ramos, 7 anos mais velho. Os dois vizinhos de longa data agora são namorados. No começo tudo vai bem, mas com o tempo, José começa a achar que Shirley dá muita bola para o melhor amigo dele. Tudo bom? E aí, beleza? Beleza? Cansada das acusações, Shirley termina o relacionamento. Eu não quero mais saber de você, tá acabado, tá? Você não me procura mais. Um mês depois, ela reaparece na casa de José e reaparece grávida. A gente não tá muito bem, né? A gente terminou faz pouco tempo, mas eu queria te contar uma coisa. Faz um tempo já que eu tava atrasada, né? E eu descobri que eu tô grávida. José aceita a namorada de volta, mas desconfia de que o filho não é dele. Tem certeza que é meu esse filho? Claro que é seu, tá louco? Depois de irem ao posto de saúde para fazer o pré-natal, José e Shirley batem boca. Você foi me difamar, falar que o filho não é seu nas Falei redes mesmo, sociais? falei mesmo. Louco? E eu tenho provas. Shirley se prepara para entrar no banho, quando José ataca. Ele vê a namorada caída no chão e percebe, Shirley está morta. Ele então enrola o corpo num lençol, esconde na área de serviço
e limpa a casa Vai para colar, não eu vou- deixar pista. Os dias passam. José decide que chegou a hora de tirar o corpo dali. Ele abandona a moça morta na rua e volta para casa. Vizinhos encontram o corpo de Shirley e chamam a polícia. Ai, Deus! Ô, Shirley, liga pra polícia! José fica sabendo que o corpo foi encontrado e vai para o ponto de ônibus. Desce mais de 20 quilômetros depois. Desce na porta de uma delegacia. Ele entra e confessa o crime. Mas ele também carregava um pacote. Está marcada mais uma vez por uma tragédia. E tudo aconteceu bem aqui, na Travessa Tico-Tico. Era tarde de quinta-feira, quando o jovem de 23 anos teve a frieza de assassinar a própria namorada, de apenas 16. O detalhe deste crime que ocorreu bem aqui, na pequena comunidade, é que ela, a jovem, estava grávida de 6 meses. Shirley Souza foi atacada aqui, surpreendida com violência durante o banho. É tarde da noite quando o furgão do IML encosta. Instante em que o corpo da menina é retirado do local. Eu só quero um cobertor, pá, mas quando abrir o corpo... Montar as peças torna claro o passo a passo do crime. E não pense que o assassino fugiu. José Ramos da Silva agiu diferente da maioria e se entregou. Na mesma noite em que o delegado seguia para o local do crime, José carregou uma mochila com a prova. Entrou em uma delegacia e sobre a mesa abriu o zíper. Revelou o conteúdo aos policiais de plantão, parte do corpo de Shirley. O que levou esse assassino a cometer tal atrocidade? Com a mesma calma da noite em que se entregou, José, o decapitador, decidiu falar. Por que você fez isso? Ei, por que você matou ela? Ei? Ela me traiu. Atraiu? Falou pouco, mas foi direto, sem remorso. Ódio, raiva. Os dois se conheceram ainda crianças no mesmo bairro. Cresceram juntos até o dia em que o interesse foi além da amizade. José começou a namorar Shirley 1 ano atrás. A amiga conta que ela sempre foi apaixonada por ele. E ele sempre foi ciumento e agressivo. Ele falou assim pra ela, você sabe que eu vou matar você. Ela falou assim, eu não tenho medo de morrer. Colocou na cabeça que Shirley o traía. Chegou a publicar fotos na internet da jovem ao lado de outro rapaz. Mas José não parou por aí. A foto acompanhava o seguinte texto: traição dá nisso, mentiras, odeio. Na manhã em que José a matou, os dois foram juntos ao posto de saúde para o pré-natal. Shirley foi direto para a casa de José, que fica bem ao lado. Minutos depois, Dona Cissa, que é cunhada do assassino, ouviu algo estranho. Eu ouvi um baque, mas de alguma coisa caindo. O namorado assassino escondeu o corpo dentro da casa em que mora com o irmão. A tia conta que José foi à casa da sogra para despistar a família. Falou que depois, quando ele sair, ele falou, cadê Shirley? Ah, tá bem, quando... Amanhã a gente volta, ela tá bem. Quando a gente resolver lá as coisas, a gente volta. 2h30 da tarde, José sufoca a namorada dentro do banheiro, que faz parede com parede com esta casa vizinha que pertence à própria cunhada. Mas ele não toma o passo seguinte a uma ação criminosa comum. Passa com o corpo escondido dentro da própria casa à quinta-feira. Na sexta, a mesma coisa. Na madrugada de sábado, decide então esconder o corpo de Shirley em outro local. Faz este percurso. Durante a noite e longe dos olhos de testemunhas, desce as escadas da pequena viela e encontra este buraco. No meio do entulho e com a garota enrolada em um lençol, em uma manta, coloca o corpo exatamente neste ponto. E aqui o abandona. Nas horas seguintes, os animais passam a revirar este local. Os moradores então estranham a movimentação dos bichos. E quando uma mulher que mora bem nesta casa se aproxima e puxa o lençol, percebe que se trata de um cadáver. A amiga é firme ao dizer que Shirley nunca o traiu. Não,
Eu boto a minha mão no fogo pra ela. Mas José não acreditava. A melhor amiga da vítima ainda colocou o assassino contra a parede numa rede social. Os dois conversaram. Veja o diálogo. Cadê ela? Tá morta. Você não teria coragem de fazer isso. Ninguém mandou ela me trair. Ela não te trai. Cadê a criança? A conversa evolui. Ela mesmo confessou tudo das traições. Você é louco. Cadê a criança? Quero saber da Kiara. A amiga insiste. Repare, sábado, 7h02 da noite, quando os dois conversam pela internet. O que você fez com a Shirley? E ele confessa. Matei ela. Na internet, José publicou, além das fotos da vítima, imagens de um filme. História em que um serial killer executa homens e mulheres num jogo da morte. A família não pôde nem velar o corpo. Teve que enterrar a menina grávida, com o caixão lacrado. Eu tô sentindo tanta falta dela. Ela não merecia. Ele acaba com duas vidas. Acaba com a vida de Shirley e acaba com a vida da menina que ela esperava. E a nossa Capitão Nascimento tem mais informações. Boa noite, capitão. Boa noite, Marcelo. O corpo de Shirley foi enterrado no início da tarde de hoje. Enquanto isso, José continua preso na carceragem do 77DP, na Zona Oeste de São Paulo. Ele aguarda uma transferência para um centro de detenção provisória. Agora a polícia já começou a ouvir algumas testemunhas e alguns amigos e parentes da Shirley. E os depoimentos parecem até iguais. Eles contam que ele era agressivo e possessivo. E toda vez que a Shirley ameaçava ir até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência, ele a agredia. Ela vivia numa verdadeira prisão, Marcelo. Prisão mesmo. E aí agora? E ele vai para a cadeia, 2 assassinatos, e vai para a cadeia e fica lá 10, 12 anos e vai para a rua. E aí é que eu me pergunto se isso é lei e para que existe essa lei. Se não é para punir. É um sujeito que vai, mata a pessoa, faz o que ele fez com o corpo, decapitou a moça. Me dizer depois que com 12 anos de cadeia ele cumpriu e pagou a pena, sinto muito.